de trabalho. Então, boa noite também ao pessoal do Instagram que vai chegar aqui agora. Sejam todos bem-vindos. E eu preparei uma aula com esse conteúdo para a gente abrir a nossa mente e ampliar a nossa visão com relação a essas oportunidades do mercado de mentoria, entendendo então qual é o futuro da mentoria e quais são as mentorias do futuro. Então, é muito importante que nós, mentores, estejamos aí alinhados e possamos entender qual que é o caminho que as mentorias estão tomando, como que a gente pode se posicionar diante do mercado, como que a gente pode aproveitar as novas oportunidades que estão surgindo e trabalhar de uma forma cada vez mais profissional para nós aproveitarmos e compartilharmos o nosso conhecimento e monetizarmos também o nosso conhecimento de uma forma mais ampla. Para isso, a gente precisa de ter essa visão e essa noção de como é que funciona todo esse processo. Bom, quem está aqui no Instagram, estou aqui no YouTube, aqui a gente vai ter slides, então sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui, Alessandra, Ronan, Ivânia, prazer. Então eu vou estar olhando para cá e para cá, por isso que vocês vão ver minha carinha rodando aqui, tá bom? Sejam bem-vindos. Então a gente vai falar sobre quais são qual é o futuro da mentoria e quais são as mentorias do futuro. Esse conteúdo aqui é baseado numa pesquisa que eu fiz e que eu ando fazendo, pesquisando sobre o mercado de mentorias. E eu vejo que a mentoria hoje ela está muito potencializada internacionalmente, né? Tem instituições internacionais que inclusive estão ressignificando o conceito de mentoria para deixar isso mais claro e mais inclusivo, inclusive, e defender, colocar algumas normas para as pessoas atuarem. Assim como no coaching, por exemplo, tem algumas instituições que fazem com que aqueles profissionais tenham um reconhecimento ali, através de uma certificação que ele precisa de ter para ser reconhecido como profissional qualificado. O processo da mentoria também está se tornando uma coisa mais profissional ainda. Por isso que a gente precisa de saber como o mercado está caminhando e não deixarmos nos contaminarmos com aquilo que vem de fora, porque o mercado, principalmente aqui no mundo digital, a gente tem um movimento de queimar aquilo que já foi meio assim, não banalizado, mas aquilo que todo mundo já teve, né? Aquilo que a barreira de entrada já diminuiu. Então, quando era no curso online, iniciou o curso online na internet, a barreira de entrada era um pouco mais alta, as pessoas tinham dificuldade, não sabiam mexer com tecnologia, não sabiam mexer com as plataformas digitais. E essa barreira ela foi diminuindo cada vez mais, até que as pessoas começaram a ter mais disponibilidade para participar desses cursos online, para fazer esses cursos online, para construir o seu próprio curso e se tornar infoprodutores. Então, principalmente com o advento da pandemia, teve essa ruptura onde as pessoas conseguiram efetivamente criar os seus infoprodutos e teve aí esse boom de cursos online, de produtos digitais no mercado. Então, a partir disso, a barreira para entrar no mercado do mundo digital, ela ficou muito menor. Contudo, nem todo mundo que entregava um produto, entregava esse produto de uma forma efetivamente profissional, porque muitas pessoas não entendem do processo de ensino-aprendizagem, não entendem do processo de andragogia, que é a educação de adultos, por exemplo, não conseguem entender como entregar uma metodologia inteligente para a pessoa percorrer essa metodologia e ter resultados no processo. Então, tudo isso dificulta desse processo ser realmente um processo profissional. E é para isso que a gente vai trabalhando para profissionalizar o nosso posicionamento e a comunicação com o nosso público. Então, quanto mais profissional é o nosso posicionamento e quanto mais a gente tem um público seleto que realmente está alinhado com aquilo que a gente oferece, mais o nosso negócio vai crescer, independentemente se o mercado está indo em outra direção, ok? Então, é sobre isso que a gente vai estar falando aqui hoje, sobre qual é o futuro das mentorias e quais são as mentorias do futuro. Então, quem está aqui no YouTube vai ter a oportunidade de ver aqui meus slides e na bio tem aí o compartilhamento aí dos meus slides, tá? Tem o link para você entrar aqui no YouTube. Então, o primeiro ponto é a gente resgatar, né, o conceito de mentoria. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal.
Então, o primeiro ponto é a gente estar resgatando qual que é o conceito da mentoria, né? Ok, qual que é o futuro das mentorias? Mas, primeiro, o que é mentoria em si? A mentoria, na verdade, ela é um processo de transferência de conhecimento. E muitas vezes as pessoas confundem, né, a mentoria com a consultoria, a mentoria com o curso. Mas a raiz da mentoria em si, ela é um processo de transferência de conhecimento, aonde uma pessoa mais experiente numa área desse conhecimento, ou especialista naquele assunto, pode ajudar uma outra pessoa que é menos experiente. E fala-se muito também do processo de modelagem, ou seja, eu vou modelar aquela pessoa que já chegou naquele resultado. Então, o mentor, ele tem um processo, ele tem um método que muitas vezes ele é modelado. Ou seja, eu vou seguir aquela trilha que ele percorreu para chegar naquele resultado. Por isso que quando a gente fala de modelagem de conhecimento, a gente pode modelar isso através de um método. Por isso que muitas pessoas buscam estruturar um método de mentoria. Porque à medida que nós temos um caminho a seguir, a gente sabe que percorrendo aquele caminho, a gente vai chegar no resultado. Então, transformar o seu conhecimento num caminho validado, numa trilha validada, ele vai proporcionar com que você, inclusive, seja mais assertivo na sua entrega. Só que isso depende muito, isso não vai funcionar para todos os tipos de mentoria. Isso vai depender muito do público que você vai estar entregando esse conhecimento. Então, dentro de uma mentoria corporativa, por exemplo, muitas vezes você não precisa, às vezes, atuar com uma metodologia dependendo do tipo de processo que você vai fazer de mentoria. Então, são várias mentorias que muitas vezes, né, quando a mentoria começou, teve o boom de se abrir a tela e de pedir as pessoas para fazerem perguntas. É o tipo de mentoria que geralmente não funciona no mercado. Por quê? De uma forma geral, né? Porque a maioria das pessoas que estão querendo fazer essas mentorias, elas estão com sede de aprendizado. E nem sempre a mentoria vai dar o conteúdo, o aprendizado aprofundado que a pessoa precisa naquele momento, se for uma mentoria raiz, uma mentoria de aconselhamento. Então, nesse caso, a gente precisa de trabalhar com as mentorias estruturadas, que são as mentorias onde, e também com um processo integrativo, onde as pessoas vão conseguir efetivamente ter o direcionamento e ter o aprendizado, que é o que a gente vai falar mais adiante das mentorias do futuro. Então, esse conceito da mentoria em si, né, que é importante a gente resgatar esse conceito, é entender que o fundamento da mentoria é um processo de transferência de conhecimento. E à medida que eu tenho essa clareza que a mentoria é um processo de transferência de conhecimento, fica mais fácil para eu entender que um processo de transferência de conhecimento não é nada novo, né? Na verdade, ele já existe há milhares de anos. Então, desde os nossos ancestrais, desde antes de Cristo, já existe o processo de transferência de conhecimento. Quando você pega um livro dos antepassados, né, de milhares de anos atrás, quando você pega a própria Bíblia, quando você tem Jesus transferindo o conhecimento dele ali o tempo todo, então, transferência de conhecimento e modelagem de comportamentos e de atitudes já existe há muito tempo. Só que a mentoria, ela ganhou uma conotação, uma ênfase, um olhar maior, principalmente depois da pandemia e principalmente depois que os cursos online começaram a ficar meio que batidos. Então, o mercado ele sempre está em processos de movimentos. Sempre tem uma próxima onda que as pessoas querem colocar o novo. Mas nem sempre o novo é tão novo assim. Muitas vezes o novo é algo que já existe, mas as pessoas vão dando ênfase para aquilo naquele momento. Então, nós tivemos ali o boom, né, ali por volta do ano 2011, mais ou menos, 2010, 2011, tivemos aí o advento do coaching. Depois nós tivemos o advento dos infoprodutores, da produção de cursos. Depois tivemos o advento das mentorias, onde todo mundo quer criar e quer vender sua mentoria. E qual que será, por exemplo, o próximo passo? Qual que será, por exemplo, a próxima onda? Então, a moral da história não é que a gente fique buscando a próxima onda, é a gente entender o conceito daquilo que a gente está fazendo e como que a gente pode fazer aquilo da melhor forma possível. Como que a gente pode transformar aquele processo da melhor forma possível com um posicionamento mais inteligente, mais estratégico
e que vai ser uma coisa mais sustentável, ao invés de estar sempre querendo pegar a próxima ondinha do mercado, ok? Então, os processos de mentoria, o processo de transferência de conhecimento, de aconselhamento, de direcionamento, já existe desde quando a gente nasceu, né? Só os pais foram os primeiros mentores da gente. Então, são conhecimentos milenares que são transferidos. Então, a questão é que as pessoas aprendem ou ouvem falar e estão no mercado e vira aquela onda, né? Aquela manada, todo mundo vai querendo fazer e se posicionar da mesma forma. Ou seja, eu posso ter um processo que seja uma mentoria, posso ter um processo que seja uma mentoria, consultoria, posso ter um processo que seja um curso, mas eu posso colocar um nome nisso diferente. Eu não preciso de me posicionar o tempo todo. Eu me posiciono porque o meu foco é efetivamente ensinar profissionais que são mentores e consultores, né? Agora, você pode se posicionar de uma forma diferente. Inclusive, no meu perfil, hoje, por exemplo, no Instagram, eu não tenho mais falado, não tenho mais me posicionado especificamente como uma mentora, mas que eu ofereço e ensino serviços de mentoria. Então, como que você pode oferecer um produto, serviço, sem ficar manjado, digamos assim, né? De que você é aquilo especificamente. Porque, na verdade, a gente não é só isso. A gente não é só mentor, a gente não é só consultor, quem trabalha aí com a transferência do conhecimento do ensino. A gente é mentor, a gente é consultor, a gente é palestrante, a gente é treinador, nós somos coaching. Ou seja, são várias competências que estão alinhadas para que haja um processo de transferência do conhecimento. E aí você se designa simplesmente com o nome. Eu sou mentor, eu sou um consultor. Ou seja, o que a gente pode utilizar aqui de uma forma inteligente para esse posicionamento? É focar na solução que você oferece. O que você resolve? Qual que é a solução que você oferece com o seu conhecimento? Então, isso é um caminho para você pensar, né? Porque você poderia também falar que você é um expert, ou que você é um especialista naquela área. Mas, como a gente sabe, a onda do mercado sempre vai estar indo, todo mundo vai estar seguindo meio que uma manada. Então, daqui a pouco, todo mundo começa a se posicionar e já está tendo um movimento nesse sentido das pessoas se posicionarem como especialistas. Então, todo mundo começa a ser chamado de especialista. Aí começa a gerar esse outro movimento negativo depois que passa um tempo. Todo mundo está se falando que é especialista, aí começa a gerar aquela descredibilidade. O que eu estou tentando trabalhar com vocês aqui é um posicionamento que seja sustentável e que gere credibilidade para você enquanto profissional. Se você trabalhar esse posicionamento de uma forma inteligente, você vai conseguir fazer o que precisa ser feito, oferecer o seu serviço, o seu produto, ter uma credibilidade e ter uma sustentabilidade no seu negócio, né? Por quê? Porque quando uma oferta de um produto e de um serviço aumenta demais, né? Esse produto ele vira praticamente um commodity. E à medida que ele vai virando um commodity, o que acontece? Muitas vezes as pessoas tendem a querer barganhar o preço daquele produto ou serviço. E ela muitas vezes não consegue dar o valor devido. Então, hoje a gente tem uma série de produtos, por exemplo, de celulares. Vamos dar o exemplo aqui do mercado de celulares. Então, celular virou um commodity. Você pode comprar tudo quanto é tipo de marca e muitas marcas vão te atender de todas as formas. Mas por que uma se destaca mais do que as outras? Porque tem um posicionamento diferenciado, que é a Apple, mas ela também tem um grande investimento em marketing, em marca, né? Então, a questão é, como que eu quero me posicionar dentro de um mercado que é commodity? Ou seja, a gente pode participar de um mercado commodity, mas como que eu vou me descolar desse mercado commodity? Como que eu vou me posicionar de uma forma diferenciada? Então, é muito importante a gente entender para qual caminho que a gente está indo. E como que eu posso, mesmo dentro de um mercado commodity, me posicionar de uma forma diferenciada e agregar valor e mostrar que eu estou descolada disso. Então, tudo isso vai fazer com que você se posicione de uma forma diferente e tenha mais resultados aí no seu negócio e também nas suas vendas, né? Podendo cobrar o valor justo realmente por aquilo que você faz. Então, a grande questão é que você não tem a necessidade de se posicionar com um nome específico. O que a gente quer desenvolver aqui é a solução. O que a sua mentoria entrega? Qual que é a transformação que a sua mentoria entrega?
Qual que é a transformação que a transferência do seu conhecimento entrega? Aonde que a pessoa chega se ela fizer o seu processo de mentoria ou de coaching, ou se ela fizer o seu curso? Qual que é a solução que você oferece? Então, a grande questão é o que eu entrego de valor e como que eu gero a transformação para essas pessoas a partir do momento que eu tenho um produto que vai gerar essa solução para essa pessoa, ok? Então, a gente precisa de ter essa consciência de qual que é a solução que eu ofereço e não focar simplesmente na nomenclatura. Eu sou mentor, eu sou coach, ou seja, qual que é a solução que você oferece como profissional? O que você ensina realmente? O que as pessoas ganham à medida que elas contratam o seu trabalho e que elas te acompanham nas redes sociais? O que elas vão aprender através da transferência do seu conhecimento? Ok? Então, isso é que vai fazer a diferença. Então, por isso que é muito importante você focar num posicionamento que tenha uma proposta de valor que seja interessante para o seu público. Que tenha uma promessa de transformação que vai levar esse público aonde ele efetivamente quer chegar. Então, ao invés de focar no nome, na nomenclatura, mentor ou mentora, é focar no que você ensina, na solução, na transformação efetivamente que você entrega. Como que você ajuda a pessoa a passar para um próximo nível, dar um próximo passo? Qual solução que você oferece para essa pessoa, né? É como, por exemplo, o processo da consultoria. Na consultoria, por exemplo, a consultoria, por exemplo, é um processo que não fica obsoleto, porque é um processo consistente, é um processo que muitas empresas demandam de consultores profissionais especializados para resolver problemas, para solucionar problemas. Tanto que você não vê muitas pessoas falando que são consultores ou que são consultoras. Por quê? Porque a consultoria ela é diferente da mentoria. A consultoria é um processo que demanda mais especialidade, ele é um processo mais profundo, ele é um processo onde você pode, onde você precisa diagnosticar, onde você precisa de apresentar soluções, estratégias. Então, a consultoria é um processo mais profundo do que a mentoria. Então, a consultoria, por exemplo, não é para todo mundo. Por quê? Porque exige mais técnica para a aplicação do processo de consultoria, né? Então, a gente tem um cenário onde podemos trabalhar com o nosso conhecimento, esse conhecimento tem valor, a gente consegue transferir esse conhecimento e à medida que a gente consegue transferir esse conhecimento, ele pode ser monetizado e a gente consegue gerar transformação para as pessoas. A partir daí eu pergunto para você, você acha que esses processos de transferência de conhecimento e de experiência estão com dias contados? Você acha que isso vai acabar? Quem está aqui no YouTube me diga. Maria Bai Conceição, bem-vinda, querida. Que é muito aprender a mudar a vida e a mente para poder ajudar as pessoas também. Boa noite, querida. Bem-vinda. Então, vocês acham que esse processo vai acabar? De transferência de conhecimento? Se a transferência de conhecimento é algo milenar, isso vai acabar? Com certeza, não vai acabar. O que a gente precisa, como eu falei, é trazer o novo. E o novo é até a mesma forma que a gente entrega esse produto, que vocês vão entender aqui agora, né? E aí você também pode se questionar, tá, mas a inteligência artificial, você não acha que vai tomar um pouco do lugar dos profissionais, inclusive a gente que transmite esse conhecimento e que ensina para as pessoas a fazer as coisas? Não vai ser só a pessoa chegar lá no computador, fazer a perguntinha e ter a resposta? Então, tem muitas pessoas também que têm a dúvida, né? Qual que vai ser o lugar da inteligência artificial nesse contexto? Então, a inteligência artificial, o próprio nome já diz, ela é artificial, né? E para quem já utiliza a inteligência artificial, sabe quanta coisa que ainda tem para melhorar e que ela não te dá tudo tão de mão beijada se você não consegue ser inteligente, ou seja, você precisa de ser mais inteligente do que ela para fazer perguntas inteligentes, para passar o comando inteligente, a orientação inteligente, para ela te entregar um conteúdo de valor que você ainda tem que questionar se é real ou não. Porque ela te entrega também muitas coisas assim que você dá um comando e ela te manda muitas coisas que é para deixar o texto bonito, para deixar o conteúdo consistente, né?
Tipo, ela coloca estatísticas que não tem nada a ver com aquilo que ela está entregando. Então, você tem sempre que estar questionando a inteligência artificial. E a inteligência artificial, como diz o próprio nome, ela não é humana. Então, como ela não é humana, ela não tem vivências, ela não tem sentimento, ela não tem emoções. E no processo de mentoria, a gente transfere essa experiência, essa vivência. É isso que dá segurança, é isso que gera confiança e credibilidade para o processo. É a vivência real da experiência da pessoa no processo de transferência do conhecimento. Então, isso é que vai fazer toda a diferença, ok? Então, o que vai fazer com que os mentores prosperem é ter uma visão mais ampla e menos limitada sobre os processos de mentoria de acordo com o público que atende. Por quê? Porque muitas vezes você quer oferecer uma mentoria de pergunta e de respostas para um público que não tem a condição de absorver aquela orientação, aquela sua experiência, aquele seu conhecimento. Por quê? Porque ele não vai muitas vezes conseguir colocar em prática. Então, se a pessoa não consegue colocar em prática, ou ela não consegue entender qual que é o próximo passo que ela pode fazer para colocar em prática, se ela recebe simplesmente a orientação, ela fica confusa e ela acha que o processo não foi válido. Por isso que nem sempre as mentorias são para todo mundo, se for mentoria somente de aconselhamento. Então, mentoria de orientação e aconselhamento nem sempre vão ser para todo mundo. Qual que é a indicação de mentorias de aconselhamento e de orientação pura? Para pessoas que já são profissionais, que já estão no mercado, que já estão em movimento, que já estão praticando aquilo, alguma área do conhecimento, e em movimento eles querem tirar dúvidas, eles querem entender como funciona, eles querem questionar alguma coisa. Então, eu preciso de entrar em ação para saber até o que perguntar. E muitas pessoas vendem uma mentoria para pessoas que não sabem nem o que perguntar. Então, a mentoria de orientação pura, ela ficou muito queimada no mercado justamente por isso. As pessoas entram com o interesse de aprender alguma coisa e não de ter um direcionamento. E o processo de aprendizado, né? A mentoria também é um processo de troca de aprendizado, mas um aprendizado mais profundo, ele demanda estudo, ele demanda tempo. E aí a gente vai ter que fazer essa integração, então, da mentoria com o processo de curso. Por isso que muitas mentorias hoje, elas estão associadas a processos também de aprendizado através de cursos. Então, que é o processo mais integrativo, ok? Fazendo sentido, gente? Fazendo sentido? Comenta aqui de onde que vocês são, para eu conhecer vocês também. Essa aula vai ficar gravada aqui, tá? Ok, então o que você... Então, é aqui, exatamente nesse ponto, né, que eu falei que a mentoria de orientação pura muitas vezes não vai atender a necessidade de muitas pessoas, mas é exatamente aqui que entra, então, as mentorias do futuro. E quais são, então, as mentorias do futuro? As mentorias do futuro são exatamente as mentorias que são mais integrativas. São mentorias mais integrativas. O que são essas mentorias integrativas? São mentorias onde a gente vai conseguir integrar o nosso conhecimento, entregar mais do que aquilo que o cliente acha que precisa. Ou seja, nas mentorias do futuro, eu vou trabalhar com orientação, que é a mentoria pura. Eu vou trabalhar com processos de ensino-aprendizagem, onde a pessoa vai aprender a fazer aquilo que ela precisa de executar. Eu vou entrar com processos de consultoria para analisar se a pessoa está fazendo aquilo que realmente precisa ser feito, como ela está fazendo. E vou entrar com processos de apoio também, de acompanhamento, com apoio, muitas vezes emocional, de motivação, né? Então, nesse processo das mentorias do futuro, a gente trabalha com esse processo integrativo, que é a mentoria para dar direção, ok? O aprendizado para a pessoa aprender a aplicar aquilo que ela está aprendendo. A consultoria para analisar se ela está na direção e dar os feedbacks, né? Porque muitas pessoas entram na mentoria achando que vai ter análise. E a mentoria, o mentor não fica fazendo análise, fazendo diagnóstico. Não, mas se você tiver um processo integrativo, você pode sim
fazer análise, dar feedback, corrigir tarefa, tudo vai depender do tipo de processo que você entrega. Na minha formação, o processo é completo. É uma mentoria desse nível que eu estou falando para vocês. É um processo totalmente integrativo, tá? Então, a consultoria, ela vai precisar... Então, nesse processo, dentro desse contexto, vai entrar também a consultoria, o apoio técnico para a pessoa que não sabe executar, por exemplo, com tutoriais, com dicas de livros, com curadoria, né? O apoio emocional, porque muitas vezes a pessoa não consegue avançar por questões emocionais que a travam. Então, aquela formação que você tem de coaching, por exemplo, ou se você é um terapeuta, ou seja, aquele conhecimento que você tem, que talvez você não esteja colocando ele como foco principal, ele vai complementar aqui o seu processo dentro de uma estrutura de mentoria integrativa, ok? Aquele estímulo, aquela motivação para a pessoa ir para frente, para ela conseguir fazer acontecer, e aquela visão sistêmica do negócio. Ou seja, a gente consegue ver o processo como um todo, não só uma parte do processo, não só a parte da transferência do conhecimento, mas a parte operacional, a parte de vendas, a parte de marketing, ou seja, entram todos esses pontos, mais a parte da gestão do negócio. Porque o que a gente precisa de ter clareza é que a mentoria, né, esse processo de monetização do conhecimento através de mentorias, consultorias ou cursos, ele é um processo que demanda uma estruturação de um negócio para que ele funcione de forma inteligente e assertiva e gere os resultados que a gente busca. Ou seja, não adianta simplesmente eu ter um produto em si. Eu preciso de ter esse produto, mas eu preciso também de ter uma estrutura operacional de um negócio funcionando, praticamente de uma empresa funcionando, para que eu consiga entregar esse produto e serviço de forma eficiente, para que o negócio prospere e para que gere faturamento sustentável. Então, se eu não tiver essa estrutura, essa sustentação, aí já fica mais difícil desse negócio prosperar e de ter vendas recorrentes e de ter um faturamento que seja expressivo, de eu fazer a venda desse produto de uma forma mais consistente e lucrar com isso efetivamente, ok? Então, as mentorias do futuro são essas mentorias integrativas com visão sistêmica, onde o mentor pode oferecer um ecossistema completo no processo de aprendizagem para os seus mentorados. Ou seja, a mentoria ela vai ser, na verdade, um pilar do processo de ensino-aprendizagem. Ela não precisa, às vezes, ser o processo todo, dependendo do público que você trabalha. Então, no meu caso, o meu público são pessoas que estão em processo, muitas vezes, de transição de carreira, que estão precisando de aprender a criar a mentoria, criar o negócio digital, criar os processos operacionais, criar o contrato de mentoria, entender como é que funcionam os processos de vendas, criar as páginas de vendas, capturar leads, converter esses leads, ou seja, é uma série de coisas que vão além da mentoria em si. É uma série de coisas que compõem a estrutura com uma visão de um negócio. E esse negócio, para ele funcionar, você precisa de aprender. Então, imagina que eu vou ficar orientando você, que você tem que agora aprender, vou te direcionar, né? Se eu for fazer uma mentoria pura, quantos direcionamentos eu não vou dar para você, quantos caminhos que eu não vou ter que te dar para você percorrer até você juntar o quebra-cabeça, conseguir montar esse quebra-cabeça e ter resultado. Vai ficar muito mais difícil. Agora, se eu já sei esse caminho todo, eu sei conduzir esse caminho, sei executar esse caminho, é muito mais fácil eu te entregar um processo integrativo, onde a mentoria vai ser um pilar desse processo e não vai ser o todo. Então, na hora que você estiver caminhando e sabendo qual que é o caminho, né, o destino que você quer chegar, mas você já tem a rota e tem a pessoa ali experiente te acompanhando, te dando feedback, analisando o que você faz, então é um outro cenário. Aí, o que eu deixo para você de questionamento é o seguinte: vale a pena você trabalhar com uma estrutura robusta dessa? Então, sempre você vai ter que analisar aquilo que vai adequar ao seu contexto, ao seu negócio, ao seu posicionamento, à sua realidade, ao seu público. É isso que você vai ter que olhar. Então, as mentorias do futuro, na minha visão, são essas mentorias integrativas, que vão trabalhar todos esses pilares e todos esses processos, sendo que a mentoria em si é um dos pilares que vão compor
toda essa jornada, todo esse processo, ok? Então, a grande questão é, tudo vai depender do público que você foca o seu trabalho. Para quem que é que você vai oferecer? O que essas pessoas demandam efetivamente? O que essas pessoas estão buscando aprender efetivamente? Essas pessoas precisam efetivamente só de mentoria? Ou precisam de um processo mais robusto, um processo mais integrativo? Ou talvez você pode ter a mentoria e ter os próximos passos através de outros produtos. Só que na hora da promessa, na hora de entregar isso para o seu cliente, ele precisa de ter claro o que é que efetivamente você está entregando e qual que é, o que ele pode esperar daquele processo. Porque o que a gente vê no mercado hoje são muitas pessoas frustradas com processos de mentoria que não entregaram aquilo que prometeram. Participaram de processos que pagaram caro, mas ficaram em roda de vídeo tentando desenhar o caminho e desvendar mapas mentais. Então essa que é a grande questão. Então se você entrega só mapas mentais e deixa o seu mentorado depois tendo que passar o final de semana destrinchando aqueles mapas, você está mais complicando a vida da pessoa do que ajudando a pessoa. Então o processo ele precisa ser leve, ele precisa ser didático, ele precisa de ser empático, eu preciso de entender como é que eu transfiro esse conhecimento, como que eu ajudo essa pessoa verdadeiramente, como que eu construo uma metodologia inteligente, como que essa pessoa vai ter resultado no processo, em cada etapa da mentoria, como que ela já vai ter nos resultados, já vai colher os frutos desse processo. Então, a questão precisa-se de inteligência e de uma visão mais sistêmica para entregar um produto mais inteligente e mais transformador. E é isso que eu ajudo vocês a criarem e a desenvolverem, através da formação Professional Mentor. É estruturar o seu conhecimento com uma entrega inteligente, onde a pessoa vai colhendo os resultados durante a jornada. Ela não tem que esperar chegar no final da mentoria para que você cumpra o seu processo de entrega. Ela precisa de ter resultados durante a mentoria, Então, essa mentoria de orientação pura, ela vai servir para públicos com conhecimentos mais avançados. Como eu coloquei, a pessoa que já está no campo de batalha, ela pode simplesmente participar de reuniões online, de mentorias online, até mesmo em grupo, para receber orientação sobre as dúvidas que ela está tendo no campo de batalha, Eu mesma já tive mentor que me orientava no momento que eu estava em execução na área de negócios, e eu sentava com ele, explicava o que estava acontecendo e ele me dava as orientações. Então era super vaga para mim que já estava executando. Agora, você está começando do zero, você precisa de aprender conceitos, processos, metodologias de aplicação. Você precisa de estruturar todo o seu conhecimento. Só a orientação pode te deixar um pouco mais confuso, mais confusa. Tá? Por isso que essa mentoria diretiva de aconselhamento nem sempre vai ser boa para todo mundo. Fazendo sentido, gente? Marcelo Virgínio, João Pessoa, bem-vindo. Prazer. Beleza, aqui no Instagram, quem tá aqui? Débora, André Bispo estava aqui. Ah, que legal. Léo, sejam bem-vindos. Ok, então essas mentorias, elas criam um ambiente estruturado, onde nessas mentorias de público, aqui no caso, entrando no processo da mentoria corporativa, O público corporativo é um público que já está no campo de batalha, que já está ali dentro da empresa executando. Então, ela é um bom exemplo para a gente falar também desse processo de pessoas que já estão em processo de execução. Então, nas empresas, geralmente, eles têm os profissionais que contratam mentores para ajudá-los a bater aquela meta, a chegar naquele resultado, para ter orientação ali o tempo todo daquele mentor. Então, o mercado corporativo, isso não só aqui no Brasil, mas isso de uma forma internacional, as empresas estão cada vez mais contratando mentores, Eu fiz uma pesquisa recente, inclusive, de empresas, de organizações que só em 2024 estão oferecendo uma série de mentorias em várias áreas do conhecimento, inclusive muitas organizações como Petrobras, como Sebrae, várias outras como Ambev, como Magazine Luiza, e projetos incríveis, inclusive de inclusão
por exemplo, na área da tecnologia, da inteligência artificial. Então, são muitas empresas que estão investindo em mentorias. E muitas vezes as pessoas não sabem, porque elas só têm uma visão limitada daquilo que ela está conseguindo enxergar. Então, essas empresas, elas estão investindo em processos de mentorias e elas contratam os mentores. O Google, por exemplo, também. Então, tem muitas que você trabalha de uma forma mais voluntária, né? Agora, tem outras que contratam esses profissionais e esses profissionais estão remunerados para fazer isso, né? O próprio Sebrae, que contratava muitas vezes consultores, agora também ampliou seu portfólio para contratar mentores. Tem muitas mentorias especializadas. Tem muitas mentorias especializadas para startups. Então, é um processo bem rico e que está cada vez mais ampliando no mundo corporativo. E isso está sendo agora também, como eu coloquei no início, mais lapidado e mais institucionalizado através de organizações que na verdade, fazem com que esse processo tenha um reconhecimento, uma credibilidade, uma certificação internacional. Então, é um processo que está ficando cada vez mais profissionalizado. Então, as mentorias corporativas, elas criam esse ambiente onde os funcionários podem aprender com a experiência também dos próprios profissionais dentro da empresa, né? E também os profissionais que são contratados para levar esse valor interno para a empresa, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Segundo a Mentor Click, que é uma plataforma onde você pode realizar mentorias, é uma plataforma também estrangeira, 84% das 500 maiores empresas do mundo, dos Estados Unidos, já utilizam programas de mentoria. Então, hoje, são muitas empresas que têm utilizado e valorizado os processos de mentoria. E os ganhos são grandes para essas empresas. Porque as empresas que investem em mentoria já identificaram que tem um aumento de até 69% na retenção dos funcionários. De acordo com um relatório da Deloitte, que é uma empresa de consultoria que faz pesquisa de mercado também, né? Então, o estudo da Cronos mostrou que as empresas observaram um aumento de 25% nas promoções internas de funcionários que receberam mentorias. Então, o que a gente pode entender é que, para os mentores, né, os profissionais que são mentores, isso também é uma oportunidade de crescimento e uma oportunidade a mais de você estar oferecendo o seu trabalho e estar ajudando as organizações a crescerem. Então, o que a gente precisa de ampliar a nossa visão? Muitas vezes a gente está focado em só trabalhar no digital, mas o mundo offline hoje, que não está aqui no 5% no online, ele te dá muitas oportunidades de você trabalhar dentro das organizações. E para você que tem essa disponibilidade de trabalhar também no presencial, é uma grande oportunidade de fazer essas mentorias organizacionais, que muitas vezes vai depender da sua presença internamente dentro da empresa, dando esse apoio aos funcionários. Então, o que você tem que analisar? Qual o caminho que eu quero seguir? Eu quero trabalhar só no digital? E por que não unir os dois? Então, hoje eu estou nesse movimento de fazer essa união do digital com o presencial. Tenho participado de eventos presenciais, de negócios presenciais, de parcerias. Por quê? Independentemente de onde eu estiver, eu tenho oportunidade de desenvolver também negócios locais, de desenvolver network localmente. Então, você também pode fazer essa junção do online, do digital, com o presencial, tá? É uma oportunidade que você tem também. E além disso, o presencial te dá oportunidades de você fazer treinamentos corporativos, de você fazer palestras presenciais, ou seja, a expertise que você tem e o posicionamento que você tem como um profissional expert, que sabe entregar mentorias, que sabe entregar consultorias, te dá autoridade suficiente para você fazer um treinamento corporativo, para você fazer uma palestra, para você desenvolver times, ok? Então, tudo isso vai impactar positivamente para você. Então, por isso que é importante a gente ampliar essa visão, ampliar essas oportunidades. Ok, gente? Fazendo sentido para vocês? Sejam bem-vindos quem está chegando agora. Então, as empresas que implementam os processos de mentoria, elas também registram ganhos na produtividade dos funcionários, com aumento de 18%. Também na produtividade, ou seja, os funcionários passam a ser promovidos, eles aumentam o número de produtividade, aumentam o nível de engajamento, aumentam o nível de entrega.
Imagina você com uma promessa de transformação nesse nível, nesse patamar, né? Então, o estudo da Forbes destaca que programas de mentoria aumentam a retenção também dos milênios, que é também um público difícil de você reter hoje dentro das empresas. Então, essa retenção ocorre em até 68%. Então, com dados, com informações, você também consegue até mesmo se posicionar de uma forma mais inteligente, você consegue também fazer propostas de mentorias mais robustas, passar mais informação para o seu público que muitas vezes não tem essas informações, porque as pessoas hoje elas andam muito naquela informação copia e cola, ou ouvindo aquele influenciador que quer falar aquilo que é bom para o negócio dele, mas nem sempre é bom para você. Certo? Então você tem que... E as pessoas não têm tanta disponibilidade de pesquisar, de ir atrás, de buscar números, inclusive de questionar as pesquisas que fazem hoje através da inteligência artificial, que muitas vezes trazem números que são irreais, com fontes irreais, e que a gente tem que validar a informação para trazer. Então, as informações que eu trouxe para vocês são as informações de pesquisas que foram mais aprofundadas, que foram validadas, tá? Então, só para vocês entenderem aqui as oportunidades de mentoria no mercado corporativo, eu trouxe aqui alguns exemplos até de uma postagem que eu fiz no Instagram, acho que foi no domingo, se eu não me engano, né, de uma pesquisa que eu fiz. Então, as mentorias corporativas estão a todo vapor. Então, tem vários projetos. Quem quiser ver essa postagem, tá no meu Instagram e você vai poder ver com mais calma os projetos que estão sendo desenvolvidos. Aqui tem uns 11 ou 12 projetos. Mas o Magazine Luiza tem um programa de aceleração de carreira, né? O Mercado Livre tem também um programa de mentoria para quem alcançou um certo patamar de vendas dentro do Mercado Livre, mas é uma mentoria paga de R$12.000. O Banco do Brasil promovendo painéis de mentoria também para mulheres. A Ambev também tem um projeto Voa, né? Onde impulsiona mudanças também através da mentoria. O Sebrae tem um projeto específico para startup com vários mentores que prestam serviço também para várias startups, para elas decolarem. Ou seja, os mentores, eles são especialistas cada um numa área. Então, a startup que está ali em processo de construção e desenvolvimento conta com essa mentoria de diversos mentores. Eu mesma já fui mentora de startup através da Inovativa Brasil e trabalhei na área de marketing e vendas juntamente com algumas startups. E é uma ótima escola também para a gente aprender sobre mentoria, sobre metodologias que já chegam prontas para a gente aplicar nesses mentorados. Então, você pode se candidatar, por exemplo, numa mentoria para ser um mentor, uma mentora da Inovativa Brasil, um mentor de startup do Sebrae, um mentor no Google. São lugares que talvez você não seja remunerado, tá? Mas que você vai aprender de métodos, de processos, vai ter um network forte. Então, é uma oportunidade também para você começar a dar um primeiro passo, caso você não tenha dado passo nenhum até agora, tá? Então, tem vários programas, por exemplo, mentoria de liderança feminina, realizado por uma universidade. A empresa que é de consultoria, que é uma das mais bem posicionadas no país, que é o Grupo Falcone, também tem um processo de mentoria bem estruturado. A Microsoft tem um programa de mentoria também. A Associação Brasileira de RH de São Paulo também lançou um programa de mentoria. O Google, como eu já falei para vocês, o Sebrae, a Petrobras. Então, são grandes organizações que estão olhando com bons olhos para a mentoria, estão implementando esse processo de mentoria, estão investindo nisso, contratando pessoas para entregar, inclusive, mentorias gratuitas para empreendedores, para mulheres, fazendo processo de inclusão social. Então, o potencial que a gente tem hoje para trabalhar com as mentorias, ele é muito grande. Só que a gente precisa de ampliar a nossa visão. Enxergar mais as oportunidades que estão aí, sair da lupa, ali ampliar a visão, colocar uma lupa e expandir essa visão. Porque a gente está com uma visão muitas vezes muito micro, simplesmente, como eu falei, daquilo que a gente ouve os principais influencers do mercado falando. Para e pesquisa, vai atrás das informações, né? Como eu coloquei, o processo de transferência de conhecimento, ele não vai acabar nunca. E cada vez mais, através de uma outra pesquisa que eu vi também, né, sobre as profissões do futuro, os profissionais
que facilitam o processo de aprendizagem e que transmitem a aprendizagem de uma forma mais simples possível, são dos profissionais mais requisitados no mercado hoje. E os mentores e os consultores se destacam sendo esses profissionais. Por quê? Porque a gente pega um processo, né, pega a nossa inteligência, transforma numa metodologia que se torna um passo a passo para a gente entregar para a pessoa de forma mastigada para ela atingir um resultado. A gente consegue pegar um problema da pessoa e entender aquele problema e transformar aquilo numa solução. Então, o nosso papel como mentores, ele é muito importante, como mentor, como consultor, como treinador. Então, é como eu coloquei aqui no início, a gente não precisa de ficar colocando, eu sou só mentor. Não, você é um profissional de experiência ampla, que a gente pode chamar de um profissional expert, e que tem conhecimento numa série de assuntos, sendo que você pode dar um foco principal para esse assunto. Qual que é o tema principal da sua comunicação? Em que você realmente se destaca, que você pode colocar isso como um tema principal e a partir daí você entrega vários outros produtos associados, né? Então, o futuro das mentorias é exatamente essa adequação inteligente dos contextos de acordo com o nosso público. Então, públicos que já estão na jornada, que já estão na prática, podem ter mentorias de direção de aconselhamento. Públicos que precisam de processo de aprendizado podem ter uma mentoria integrativa, onde a gente vai colocar todos aqueles pilares que eu coloquei para vocês aqui anteriormente, né? Então, a gente vai entender o público, o contexto para fazer a oferta. Isso significa que você precisa, então, de ter simplesmente um único produto. Significa que você pode ter públicos diferentes, com demandas diferentes e ofertas diferentes. Então, tudo vai depender de como que você quer se posicionar e como que você quer entregar esse processo, tá? Então, as mentorias do futuro são essas mentorias integrativas, que potencializam o processo de transferência do conhecimento de forma sistêmica e prática. Ou seja, ao invés de eu entregar só a orientação para a pessoa que eu sei que precisa de aprender, eu entrego a orientação, eu entrego o processo de ensino-aprendizagem, né? A técnica de como executar, eu entrego o processo de o apoio emocional, o processo didático, a curadoria de onde, o que ela precisa de ler, dos vídeos e dos filmes que ela precisa de assistir, entende? Então, as mentorias do futuro são essas mentorias mais integrativas, onde a mentoria em si é um pilar desse processo, ok? Então, gente, acredito que é isso que eu queria passar para vocês, essa visão hoje sobre esse processo das mentorias atuais e das mentorias que eu vejo como mentorias do futuro. E você que está aqui, Cláudia Avelino, boa noite, querida. Também estou com saudades, minha mentorada querida. Então, você que está aqui, gostaria de saber de você o que você pensa sobre isso, se fez sentido para você essa aula, se deu para aprender ou para ampliar um pouco a sua visão. O que vocês me dizem disso? Quem quiser dar um feedback ou fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição de vocês. Inclusive, vocês estão convidados para toda terça-feira agora termos uma aula ao vivo, tá? Essa aula vai ficar gravada aqui no YouTube temporariamente e depois ela vai sair do ar. Então aproveitem, quem quiser ver essa aula novamente, quem quiser ter um replay dessa aula, ainda vai estar um tempo disponível aqui para vocês, ok? Então, se tiver alguma pergunta, estou aqui disponível. E vocês também podem conversar comigo no meu Instagram, que é Tayane Fidelis, para quem está aqui no YouTube, _mentoria. E é lá você pode ver esse conteúdo também de uma forma mais detalhada que eu coloquei aqui das mentorias corporativas, ok? Então, gente, querem fazer alguma pergunta? Já vou encerrando aqui no Instagram. Boa noite, obrigada a todos pela presença.